aí galera, aqui é o Bora Cartoon com mais assuntos perdidos da primeira temporada de Steven Universo que nunca tiveram explicação. Semana passada falamos das besouros celeste e terrestre e hoje vamos explicar o vidro do deserto. A Jen aqui mudou de conceito umas 3 vezes, mas nunca teve destaque. Se inscreve no canal para não perder nenhum desses vídeos e deixa o like se está gostando dessa minissérie. Relembrando para os esquecidos, quem era mesmo o Desert Glass, o vidro do deserto? No episódio 10 da primeira temporada, o leão do Steven, as Crystal Gems vão até o deserto do Saara, no norte da África, resolver o problema do vidro do deserto, cujo poder não tinha mais uma função. Isso enquanto Steven encontrava seu querido leão, que também era da sua mãe, e provavelmente estava largado no lixão dela ali perto. Aí as Crystal Gems voltam com a pedra daquela Jen num travesseiro, não embolhada, nem parecendo que ela foi pufada. Num travesseiro, porque a Amethyst é quem derrotou, então ela quem decidia. Como não colocaram numa bolha, Steven acaba soltando ele na areia da praia para ter que ser detido novamente. Aí sim, Perola acaba colocando numa bolha, ainda no travesseiro, para aí sim ser mandada para a sala das bolhas. Tudo nessa história do vidro do deserto é muito estranho, mas vamos começar desmistificando o seu nome. Vidro do deserto não é um nome tão errado assim, é o nome de um subgrupo de pedras que realmente existem. E podemos ter certeza que a Jen do vidro do deserto é um vidro do deserto líbio, um tipo de pedra preciosa que tem resquícios de meteoritos, para vocês terem noção que ela não é pouca merda não, é muita merda, e é um tipo de Jen encontrado no norte do deserto do Saara, bem na área da Líbia e do Egito, que é exatamente onde fica o zigurate de areia que Buddy procurava em sua expedição após Perola marcar no mapa e Rose mostrar para ela. Eu já fiz um vídeo falando da provável localização de todas as estruturas Gens ao longo do planeta, mas vocês só precisam saber que o zigurate é exatamente no extremo norte da África, onde é a Líbia, e onde eles encontram o vidro do deserto. Logo, um vidro do deserto líbio. Sendo assim, eu vou chamar ela de Líbia também, para não ter que passar o vídeo todo chamando ela de vidro do deserto. Ok, já sabemos exatamente qual é o tipo de pedra dessa Jen, coisa que nem com os besouros dava para saber, e mais ou menos a sua função. Agora, a história verdadeira dessa Jen e como ela foi parar lá é muito esquisita. Por que ela não foi simplesmente embolhada de uma vez e sim presa a um objeto? E por que ela não se reforma em nenhum momento se não está embolhada? Por que as Crystal Gems demoraram tanto para ir buscar o vidro do deserto se sabiam da localização exata dele há pelo menos vários séculos? Todo mundo que viu o vídeo sobre as besouros deve lembrar o que eu falei. As Crystal Gems só vão resolver Tralha Gen se começar a dar problema. Se não está dando problema, elas ficam com a bunda sentada no sofá mesmo, sem fazer nada. Temos o cubo de comunicações de exemplo, a torre do mar lunar, as besouros e agora o próprio vidro. Só é muito peculiar Garnet e Perola dizerem que a Líbia ficou sem uma função agora. Mas ela não deveria estar assim há milênios, porque no tempo de Bud Budwick, essa Jen ainda não tinha despirocado se já estava sem uma função. Essa história vai tomar um rumo muito interessante, mas eu acho bom vocês saberem que a Líbia teve muitos designs até chegar nesse que é o oficial e que vocês viram na thumbnail. No livro de Arte e Origens, na parte que mostrava a verdadeira forma das Gens corrompidas, a mesma que teve a polêmica racista envolvendo a Concreto muitos anos atrás, a Líbia era descrita com essa regeneração aqui e chamada de Jarbsite. Mas é apenas isso, um nome, porque não existe nenhuma pedra preciosa chamada Jarbsite, só se ela tiver na Deep Web. E a descrição dela era: essa Jen carrega um dispositivo gigante contendo fragmentos de Gens quebradas que ela procura com suas habilidades especiais de localizar cacos. Uma vez que a jarra estiver cheia, Jarbsite usa para produzir um poderoso teiro com o poder dos cacos quebrados. É, uma descrição surreal e ridícula para a série em si. Com certeza é dos conceitos, sei lá de 2010, porque ela seria praticamente uma mini Drusa e deve ter sido pensada antes de criarem o arco da Drusa e afins. Obviamente, essa Jarbsite não tem nada a ver com o vidro do deserto, que virou algo totalmente diferente. Então, desconsiderem essa loucura. Já sua forma atual e oficial é vista no bem mais recente livro End of an Era, ao lado de algumas que aparecem no filme e no epílogo, como a Spodumene Laranja ou a Larimar, com um design totalmente diferente da Jarbsite. A única coisa igual é que elas parecem ser ambas Gens baixinhas. Para continuar com a história verdadeira dela, falemos logo da função da Líbia e seus poderes, que em sua grande maioria unicamente são de pisamocinese, manipulação de areia. Então, as Líbias seriam como lápis lazulis, terraformadoras de planetas. Lápis lazulis com hidrocinese terraformam colônias usando água, e as Líbias terraformariam colônias usando areia, e muito provavelmente se livrando da areia para dar espaço para as coisas, né? Até hoje tem pirâmides totalmente soterradas em areia que precisariam de um esforço descomunal para desenterrá-las. Por isso, ela estaria justamente no maior deserto quente do planeta. E a Terra não tem só o deserto do Saara, tem o da Patagônia, Atacama, o Outback na Austrália, ou os desertos frios do Ártico e da Antártica. Líbias seriam poderosas como lápis lazulis. Mesmo pufadas, elas ainda conseguiriam manipular areia lá de dentro da pedra, como o lápis lazuli fazia de dentro do espelho, mesmo pufada e com a pedra rachada.
E por isso que ela estava presa em um travesseiro, no objeto que nem a lápis estava presa no espelho, porque aquilo impede realmente que ela se regenere, que use a maioria dos seus poderes e acaba sendo mais seguro do que uma bolha que pode simplesmente estourar. Eu não sei dizer com certeza pra vocês se a vidro do deserto era uma gem acima da média, que nem a nossa lápis era, porque a pedra dela não estava rachada, só que ela também estava corrompida, então assim, fica a dúvida. Mas é bem peculiar o leão ficar tão alerta contra uma gem que está pufada. Ele não é assim com qualquer um. A forma da Líbia ser mais baixa e menos, como eu posso dizer, nobre que uma lápis lazuli pode ser porque elas não são jeans puras. Lazuli são puramente azuis. Os vidros do deserto são mistura de amarelo com azul, logo mais baixas, porém não tanto assim. Mesmo assim, isso não explica o porquê o vidro do deserto estava lá servindo de zigurate e só é pego pelas Crystal Gems muito depois. E agora, senhores, vem uma teoria breve e rápida sobre a história de Rose Quartz. Foi nessa região do Saara que Rose Quartz costumava ir muito, ao ponto de ter um bando de leões além do nosso, que nem era rosado naquela época. E vale ressaltar que nem Pérola sabia que Rose já teve algum leão na sua vida. Por isso, era um dos segredos dela. E se Rose foi a primeira a encontrar a Líbia no deserto na sua forma realmente corrompida, um monstro muito difícil de pufar, e por isso o leão teria memória de como aquela gem é perigosa se ela se reformar. E ela conseguiu pufá-la assim sozinha, até porque é uma diamante. E a própria Rose a colocou naquele travesseiro. Até porque as Crystal Gems não estavam preparadas com o travesseiro na mão e foi a ametista que a pegou. Parece não ter sentido nenhum, mas Rose teria feito isso com uma razão própria. Ao invés de embolhar a Jane e deixá-la na sala das bolhas praticamente para sempre, teria dado uma utilidade a ela. Não ia terraformar o deserto, ia estar na almofada para não se reformar, mas ia poder criar colunas e estruturas de areia de uma forma muito criativa, exercendo alguma função. Em S o Futuro, nossa lápis lazuli incrível usa sua hidrocinese de forma construtiva fazendo arte. A Líbia podia ter o mesmo desejo, e como estava corrompida, não tinha como pensar muito racionalmente. Então foi bem fácil, porque essa era a sua nova função, servir e construir a uma gem, fazer isso para Rose Quartz. Por isso que o vidro do deserto tinha uma função. Rose ia lá periodicamente e por isso ela se mantinha estável. Mas quando Steven nasceu, Rose deixou de existir, já fazia 12 anos, e por isso ela estava sem uma função e construindo descontroladamente. O zigurate existiria para esconder a nave pernas da Diamante Rosa, para que ninguém, humano ou Jin, a encontrasse juntamente com o seu lixão de coisas pessoais, que estaria bem ali, perto naquele episódio, só que soterrados de areia. Por isso o leão estava por lá, e depois de um tempo, tudo voltou ao normal depois que o vidro do deserto foi tirado de lá, e o gatão rosado pôde enfim levar Steven para conhecer na 4ª temporada. É uma teoria bem viajada, mas faz sentido conhecer na história da Rose, e principalmente porque tem um motivo e um fato canônico que faz ter a presença, sim, de um vidro do deserto da Líbia naquela parte da África a mando do planeta natal. Quando Peridot mostra a Steven as coisas que estavam programadas para ter na colônia da Terra, algumas sabemos exatamente onde ficam, como os jardins de infância Prime e Beta nos Estados Unidos. Mas aquilo era o planejado. Não concluíram tudo por causa da rebelião e depois a guerra. Logo, a construção que teria no deserto da África não era o zigurate, era outra coisa. Líbia estava lá para terraformar aquele deserto, teve que esperar a rebelião e a guerra acabar para continuar, que nem a coitada da nossa lápis, só que a guerra não chegou até aquela parte do planeta. Assim, ela acabou sendo corrompida pelo dano das diamantes antes de terminar o seu trabalho e virou um monstro corrompido naquela região mesmo. Sua versão monstruosa podia até, sei lá, ser a causa de tantas tempestades de areia historicamente naquela região. E após Rose encontrar e por fala, aí sim surgiu o zigurate. Há quem teorize que as vidros do deserto líbias não são terraformadoras. Elas foram mandadas para aquela área para realmente construir o zigurate a mando do planeta natal. Só que gens usam outros materiais para construir, às vezes as próprias gens. Eu não vejo sentido nelas quererem um templo feito todo de areia. Seria tipo um templo todo feito de água. Porque até mesmo a Torre do Mar Lunar não permanecia daquele jeito pela ação de lápis lazulis e pedindo que a água chegasse. Não, era algo da própria construção. E por esse vídeo é isso, galera. Nossa, foi fundo pra explicar essa, hein? Eu queria muito que ela tivesse aparecido de relance ou de fundo em S o Futuro, mas né, vivendo e se decepcionando com o potencial desperdiçado. Comenta o que vocês acharam e outras coisas que vocês querem explicação e até o próximo vídeo.